Ei, 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 vambora, vambora, vem, 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 vem! Uou! Olha aqui, gurizada! Tutano, pro teu pet lá em casa é uma felicidade da Frida, a minha pincher maluca, odiosa, querida, que adora a crocância de tutano. Mais do que isso, a qualidade, o sabor. Ela simplesmente passou agora a não reclamar de mais nada. Pelo menos disso ela não reclama, né? Tutano, crocante, absolutamente nutritiva e precisa ver, ó, peluzinho da minha cadelinha tá um carpetinho. Tutano, a tua melhor opção. Vamos pro corte? Vamos pro corte. Esse é o final de gestão do presidente Alberto Guerra, absolutamente melancólico. Ele não tem nem CEO. Desde a saída do Márcio Ramos, não foi substituído. Ele nunca teve um diretor executivo à altura do clube. A gestão é ruim, ela é péssima dentro de campo e ela é ruim e agora se mostra fora de campo. O Grêmio deverá ter um déficit neste ano da ordem de 110 milhões. A dívida do Grêmio está batendo na casa de quase 700 milhões de reais. Então o Grêmio também é mal administrado pelo presidente Alberto Guerra e por toda a sua diretoria. Não é só o presidente principalmente. Ele é o fiador desta melancolia e deste transfer ban. Mas a diretoria também tem que ser responsabilizada. Bagé. E ontem eles oficializaram, né? Eu não vou ler todo o comunicado, porque ele é muito chato. Geralmente as notas do Grêmio são muito chatas. Mas eu vou pegar dois pontos, assim, interessantes só. Um desses pontos, ó. A medida informada pela FIFA, isso é um comunicado oficial do Grêmio. A medida informada pela FIFA não deverá ter efeito prático. Ou seja, não se preocupem, não vai ter efeito prático. Aí tem uma outra que diz o seguinte, ó. O clube esclarece que a pendência relacionada à parte do pagamento por um dos seus atletas decorre da inesperada perda de receitas recente. Ou seja, sabe, a culpa não é do Grêmio. Para quem não entendeu ainda, já seria muito grave se fosse uma conta não paga. Né? Por exemplo, comprou um jogador, prometeu lá pagar em 10 parcelas, pagou 3 ou 4, não pagou mais, o clube vai lá e recorre à FIFA. Isso já seria gravíssimo, só que é muito pior. Funciona assim, ó. O Peñarol tinha que pagar $300 mil pelo empréstimo do Arezzo. Jogou esses 300 mil para a conta do Grêmio. Só que destes 300 mil, metade não é do Grêmio, metade é do River do Uruguai. O que deveria ter feito o Grêmio automaticamente? Opa, tem 150 mil entrando, porque esses outros 150 não eram do Grêmio e já tinha que ter mandado diretamente para o River do Uruguai. Então não tem justificativa. É uma atrapalhada tão grande, sabe? E talvez isso explique, eu não sei se tá? Mas talvez explique o Grêmio tá sem o CEO desde setembro. O Grêmio falou tanto e a gente sabe que é importante, que é um pilar fundamental de qualquer gestão. É por isso que eu incomodo tanto quando as atuais gestões, recentemente a gente teve uma eleição, que de novo no Grêmio se prometeu profissionalização do futebol. Gente, a gente está em 2025. Como é que a gente vai considerar que ainda precise profissionalizar? O futebol é profissional há muitos anos. Se a gente tivesse numa transição de anos 70 para anos 80, lembra que os caras diziam que no ano 2000 terminaria o mundo? Aí seria compreensível. Olha, no ano 2000 eu acho que a gente tem que começar a pensar em profissionalizar. Mas em 2025 o Grêmio ficou com um dinheiro que não lhe pertencia. É isso que está sendo cobrado. E aí simplesmente justificar que não vai ter efeito prático? Claro, por que não vai ter efeito prático? Porque ou tu paga ou tu fica 3 janelas, né, sem contratar. O Grêmio agora, nesse período, ele necessariamente não tem que contratar ou negociar jogador. É por isso que para eles não tem efeito prático. O presidente Alberto Guerra é um advogado muito bem sucedido no quesito marcas. Sabe, cuidar, registrar, valorizar, potencializar marcas. A marca do Grêmio, ela é jogada no chão quando tu começa a discutir o mercado, porque virou ontem notícia no mercado uruguaio, no mercado argentino, no mercado brasileiro, de que não é que o Grêmio é só um mau pagador. O Grêmio recebeu um dinheiro e metade desse dinheiro ele tinha a obrigação de repassar e ele não repassou. E aí a gente tem que ler a nota oficial, o comunicado oficial do clube, dando conta de que não, vamos normalizar, tá tudo bem. Eu só torço para que chegue o dia 7 de dezembro, porque daí no dia 7 de dezembro, quando terminar o último jogo do Grêmio contra o Sport, a minha maior comemoração depois do jogo, independentemente do resultado, poderá ser dizer: não temos mais a gestão do presidente Alberto Guerra. Diogo. 798 mil reais, Meneghetti, que é a dívida que o Grêmio tem com o River do Uruguai, é nada no futebol, né? É nada. 798 mil reais dá o salário de um jogador do Grêmio, tá? Sei lá, o dinheiro é ridículo. Só que o problema não é o dinheiro, não é a quantidade a se pagar e que ficou devendo. O problema é a consequência de tu ficar devendo e ter essa marca. Essa é a segunda vez na gestão Alberto Guerra que o Grêmio tá no transfer ban, tá? A primeira que o Grêmio recebe a notificação e de fato não pode inscrever jogadores. Mas lá no início da gestão, o presidente Romildo Bolzan Júnior esqueceu de pagar, vou sempre colocar como esquecimento, tá?
esqueceu de pagar o Vila Sante, e aí o presidente Alberto Guerra teve que pagar para o Grêmio não entrar no transfer ban. Já é a segunda vez que o clube, em 3 anos, sofre com esta condição junto à FIFA. Mas hoje eu me peguei pensando numa mensagem que nós recebemos no Futebol Alegria do Grêmio, e eu acho que é aí que eu quero colocar para o torcedor do Grêmio entender o tamanho do significado de uma dívida de 798 mil reais. Imaginemos que hoje o Grêmio estivesse tendo essa notícia contra si de que sofreu um transfer ban e o presidente futuro do Grêmio não fosse o Dorico Roman, fosse Paulo Calef. Paulo Calef ganhou a eleição, não foi o Dorico Roman. Tudo é hipotético, tá? Paulo Calef negociava com o Karim Benzema, né? Um jogador de ordem mundial. Perfeito. Imagina o empresário do Karim Benzema ligando hoje pro Paulo Calef. Ô Calef, tudo bem? Bom dia. Como é que é essa história aí? Nós estamos indo para um clube que não consegue pagar uma dívida de 798 mil reais. Não poderia registrar o Eu não Benzema, posso, né? eu não vou poder inscrever ele. É isso? Não, pois é. Mas aí o Calef responderia provavelmente, não, pois é, fica tranquilo. Eles prometeram lá que eles vão pagar. Mas se eles não pagarem, no dia 1º de janeiro, quando eu assumir, eu pago e vai estar tudo certo. Não, o Calef diria o seguinte, isso é incompetência do presidente Alberto Guerra. Isso que diria o Paulo Calef. Mas eu acho que ele não diria pro empresário do Karim Benzema isso, diria. né? Eu diria, inclusive, em entrevistas. Mas o que, Não, mas, mas peraí, e tem que dizer. Se Isso. algum outro. Vamos lá, desculpa, Diogo. Claro, mas claro. Se algum outro jogador liga pro Dorico agora, que eles estão negociando com alguém, liga pro Dorico agora e diz assim: ô Dorico, como é que tu quer que eu vá pra um time e o time não tá pagando? O Dorico tem que dizer: desculpa, não sou eu o culpado disso, é o presidente Guerra. só pra finalizar então, não é assim que funciona, né? Porque é o Grêmio, né? Não é o Odorico, não é o Guerra, É o CNPJ, né? não é o Paulo Calef, não sou eu, não é o Bagé, não é o torcedor que vai para a Arena hoje para o Grêmio ganhar do Vasco e seguir em frente na tabela de classificação. Sempre vai ser o Grêmio, sabe? Sempre vai ser a marca do clube. Aliás, o que o presidente Alberto Guerra fez com o Grêmio nesses últimos 3 anos assim, é motivo de estudo, né? Motivo de estudo. Ele só não conseguiu uma coisa. Só não conseguiu rebaixar o Grêmio. Ele só não conseguiu isso. Ele tentou. 3 vezes, né? Bateu na Inclusive. madeira. 3 vezes. A primeira, o Soares não deixou. A segunda, o Grêmio arrumou uns pontos lá, assim, aleatório lá, um jogo O contra Renato não deixou. Cara, o Renato tem boa parcela de culpa do quase rebaixamento, tá? O Guerra é o Barcelos azul. Só que a diferença é que eu acho que o Barcelos vai rebaixar o Internacional. Pode ser. Eu só queria dizer, Diogo, tu falasse do Grêmio, né? O Grêmio conduzido por Alberto Guerra como presidente, sim. Eduardo Magriço, integrante do Conselho de Administração, Fábio Floriani também, Geraldo Correia também, mais Gustavo Bolognese, José Carlos Duarte e Luciano Feldes, os integrantes do Conselho de Administração do clube, que tem responsabilidade nisso que eu classifico como incompetência e negligência. Porque para pegar a camisa depois dos jogos são os leões. Cada integrante do conselho ganha 2, 3, 4 camisas, né? Coquetelzinho, reunião segunda-feira lá. Sei que são dirigentes abnegados, trabalham pelo clube, mas assinam este fiasco junto com o presidente Alberto Guerra. A gente fala do Grêmio. Não, mas o Grêmio não tem uma caneta, o Clube Grêmio na mão. O Clube Grêmio não toma decisão. Tem uma diretoria, que é esta diretoria que eu acabo nomeando. Mas lá no Afeganistão, o cara que tá lendo a manchete é o Grêmio. É o Grêmio. isso, É o Grêmio. Esse é o problema. Mas será, Mas nós estamos na aldeia aqui, nós temos que dar nome. Não, mas mas o cara do será- Afeganistão não, Mas né? vamos só no campo das como é que- hipóteses, como tá? é que- Será que na empresa do presidente Barcelos, do presidente Guerra, eles deixariam a empresa chegar nesse ponto? Sabe que lá atrás, nós uma somos boa mais pergunta. antigos, tinha uma função chamada Office Boy. Que a gurizada hoje nem conhece. Isso Eu fui, Isso é eu fui. pré-internet, eu também. Eu fui. E aí tu... Existe office boy hoje? Não, mas é que assim. que o office boy ia tu pra tinha, banco, tu levar tinha cheque, que não tem mais carregar, isso, não né? tinha. É uma época que não tinha e-mail, não tinha internet no Brasil. Então tudo tu tinha que entregar pra alguém. E aí depois, com o tempo, eu fui promovido. Eu virei chefe dos office boys. E aí, não me aumentaram em nada, só que eu ganhei uma importância, me deram, mas o que- Aliás, me deram pra um quem não crachá sabe, diferente. quem O que faz inventou- o chefe do office boy? Eu escalava eles, eu Tu definia. vai pra Zona Sul, Isso. tu Pra vai quem não Eu- sabe, quem inventou a posição de profissão office office boy boy não- Não, eu tô falando sério, você não entendeu por que eu tô dizendo isso. Então, tu E dirigia aí, moto? não, aí era motoboy. Office boy era o Sim, office era o interno. que é o Ah, walk boy, o cara ia caminhando. Agora tu pega, eu tô falando inglês, viu? Aí tu pega, por exemplo, tá? Um dia, um dos boys lá, que a gente chamava, né? Pô, o boy fulano. Gogo Babazão, perdi o cheque aquele que tu me deu lá pra trocar. Não, esse eu não tinha porque eu já tava gordo na época, não dá. Não dá pra ser Aí, gogo se boy. bem que tem mercado. Aí lá pelas tantas, o Menegatti, o cara perdeu um cheque meu. Aí eu digo assim, não, acontece, vamos ligar pro banco lá, vamos tentar resolver, né? Era telefone fixo ainda. Aí daqui a pouco, passou 15 dias, o cara perdeu um cheque meu de novo. Aí na terceira vez que ele perdeu, eu perguntei assim, vem cá, tu perdeu tua carteira já? Porque tu só perde a minha. Pô, tu não perde nunca. Então é isso, sabe? Eu duvido que empresas
E a gente sabe que os dois presidentes, né, para ficar igualando, mas a gente está falando nesse momento do presidente do Grêmio, eles têm carreiras bem-sucedidas. Será que nos seus respectivos escritórios eles não teriam cuidado? Olha, tem aquele problema lá que a gente tem que resolver. Não vamos deixar de... Não, vamos deixando. Aí quando acontece, tu faz uma nota. Então, a questão de ordem aqui do office boy. Tu achou os teus cheques depois? Ou... Não, aí tu ligava pro banco e os caras... Tu cancelava o cheque? Os meus cheques podiam sumir porque não tinham fundo. É que nesse caso... Deixa eu só dizer o seguinte. Para mim é autoexplicativo. No momento em que a atual gestão pincela de M a imagem do clube com um transfer ban e numa nota oficial diz que não haverá efeito prático transfer ban porque o Grêmio vai pagar, o Grêmio acreditar que não haverá efeito prático com a imagem do Grêmio sendo jogado na sarjeta é autoexplicativo do que é a gestão. Desculpem, eu vou usar um termo um pouquinho diferente de todos vocês. Nós estamos falando de desleixo, porque 700 e poucos mil reais, querido, tu arruma para pagar. Isso é desleixo, é má vontade, quase uma irresponsabilidade. Tu deixar o clube ter a imagem manchada por conta de 700 mil reais é quase uma irresponsabilidade. Isso diz muito, muito sobre a atual gestão do Grêmio e sobre o atual momento do futebol gaúcho. Eu acho que a gente tem que voltar no princípio disso aí, tá? Que eu acho que é uma coisa mais séria do que isso que tu tá apontando. Isso que tu tá apontando é muito sério. Só que a gente tem que voltar pro princípio do que o Bagé falou. Não é que o Grêmio tinha que pagar uma conta e aí na hora de pagar não tinha dinheiro. O Grêmio recebeu um dinheiro que não era dele. É isso, não repassou o dinheiro que já não era seu. Esse dinheiro já entrou. Era assim, cara, eu vou usar o exemplo de novo, que eu e o Bagé compramos uma coisa juntos e nós temos que repassar esse dinheiro. Metade é de um, metade é do outro. É como se eu tivesse recebido o dinheiro e tivesse dito pro Bagé, ainda não recebi, Bagé. Olha, eu ainda não recebi. E eu fico enrolando, eu pago uma conta aqui, eu pago uma coisa ali, tal. Um dia o Bagé vai dizer assim, mas peraí, cadê meu dinheiro? Cadê a minha grana? Isso é muito mais grave, cara. Diogo, primeiro, eu acho que a FIFA devia mudar esse sistema, tá? Eu não sei o porquê, não tenho algum contato tão privilegiado, mas assim, tipo, o Grêmio é dono do Arezo, metade 50% do Grêmio, 50% do River Plate. Pra sua conta. Já manda cada um pra sua conta, não tem que passar, porque isso é constante. O Cascavel é a mesma coisa, o Grêmio recebeu e não repassou a parte dos caras. Tinha que mandar um Pix pra conta do Grêmio, outro Pix pra conta do Cascavel. Isso é desleixo. Isso é má vontade. Eu não vou usar um má com outro terminho depois, mas é má vontade. Desculpa, eu entendo o que tu quer dizer, mas eu não acho que é desleixo. Eu acho que é uma direção que se planeja mal e aí é obrigada a usar todo e qualquer dinheiro para as contas do dia a dia e não paga os parceiros. Mas não é seu. Porque se não faz... Não, errado é. Eu estou te mostrando que o erro é antes. O erro é, eles assumem compromissos que não podem pagar, compram jogadores, gastam com salários, e aí não tem. Chega o valor do Cascavel. Ou eu pago o salário ou eu pago o Cascavel. O que eu faço? Pago o salário. O pessoal do Alber não tem um paninho? Um paninho pra passar o JB? Né? Eu acho que é mau planejamento. Isso é negligência, cara. Óbvio, isso é incompetência. Óbvio. Eu acho que é um mau planejamento da direção do Grêmio. Que mau planejamento. Cara, 800 mil reais, negligência, incompetência, má administração do clube. É isso, JB. Eu acho que não é isso, Tu tá usando o termo... Acho que é pior. Não, mas é que o Meneghetti tá usando um termo... O JB tem todo cuidado. Mas não é o cuidado. O Meneghetti usou um termo. O Baldasso até usou outro. Qual foi o termo? É desleixo. O Baldasso usou desleixo. Aí eu falei, olha, tá bom, a gente pode usar o desleixo que... Desleixo. O termo que quiser. Eu tô avançando, eu não tô indo do termo, eu tô indo num outro lado, que é, gente, por que isso acontece? Entra o dinheiro, aí o Grêmio, como se planejou mal, como tem uma folha acima do que pode pagar, comprou jogadores que não tem como pagar, tem uma coisa a fazer. Ou eu pego esse dinheiro que chegou e repasso pro Cascavel e quito, ou eu pego e pago salários. Mas o é que eles fazem? Deles, pagam. cara. É que esse dinheiro não é para pagar o salário. Senhores, o dinheiro de pagar o salário tem que ser conduzido de outra maneira. Mas é exatamente isso que eu estou querendo mostrar. Isso é um erro grosseiro. O erro é lá atrás. É um malabarismo, JB. É um malabarismo. Não, é o erro. Malabarismo, é que eu entendi malabarismo o que tu quem tá falando. Malabarismo Mas, teu senhores, pra dizer que entra o dinheiro e que o Grêmio tem que fazer uma escolha do mas dinheiro. É que, senhores, eu vou pagar lá, vocês pagar aqui. Vocês estão querendo usar uma expressão. Não, a tua intenção não é essa, mas tu tá justificando o erro da direção. Não, exatamente. Eu tô... Parabéns, Alex Magé. Não, é que vocês assim, eu fui por um outro lado. E é direito teu? Não tô passando pano, tá gente. passando paninho. Recentemente teve uma coisa mal explicada aqui do Edenilson, que eu revi o programa e falei, cara, mas eu tô falando uma coisa e eles estão entendendo outra.
O que eu quero colocar pra vocês é o seguinte, eu não estou elogiando, criticando, eu tô falando o que acontece. Torcedor do Grêmio, acontece o seguinte, a direção... não, mas é porque vocês não ouvem. Não, a gente não concorda. Vocês não contigo. entendem. A gente não concorda, já mas concordou 3 vezes. Mas E não sou eu que não concordo, ninguém no programa tá concordando mas é que contigo. E aí tu acha que o erro é nosso. mas a questão Não é porque não estão ouvindo a gente. Mas aí a questão é, vocês não concordam porque não é isso que acontece? Não, é que são coisas diferentes. Sabe o que resume a tua manifestação? Eu não tô elogiando nem criticando exatamente isso. Eu tô explicando o que acontece. Fica passando pano. Não, JB, é que nesse caso... O Bagé pegou uma mira, uma árvore, uma arma numa mira de 500 metros, acertou na mosca. Tu fica tentando justificar. Olha, eles têm que fazer uma opção. Cara, desculpa o termo, isso é uma cagada, gente. São coisas diferentes. É isso que eu tenho que dizer. A verdade é essa. O que tá Olha falando só. é diferente, cara. Eu vou tentar exemplificar mas é por um que, outro olha só, jeito. Eu vou tentar exemplificar por um outro jeito. Imaginemos que nós aqui no Debate Raiz vamos fazer um estúdio. Um estúdio que custa R$1.000 milhões, que é acima das nossas possibilidades, nós não temos faturamento para isso. Aí a gente vai lá e faz o estúdio. E a gente vai lá e comenta o estúdio. Só que a gente não tem para pagar isso. O Debate Raiz não fatura tanto. É que não é isso. Aí o que acontece? A gente tem que pagar o cara. Chega uma hora que eu tenho que ou pagar os salários de quem trabalha, de quem o cara que ganha R$1.500, R$2.000 para fazer o Debate Raiz. Vou te ajudar. E ou eu pago o cara, Ou seja, agora ou tu eu tá pago o concordando estúdio. com o Grêmio. Não. Aí eu estou dizendo. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Tá de brincadeira. O que eu estou dizendo é, eu fiz a cagada, eu fui um bosta de um administrador, já que vocês querem usar termos fortes para xingar as pessoas. nós usamos esse. Não, eu vou usar, eu tô me xingando. Eu, João Batista, 33% do debate, chego lá, fui um merda de administrador, administrei mal. Aí eu tô na escolha. Eu errei, eu fui um mal. pobrezinho. A escolha de Sofia. O que eu estou querendo dizer é que o Grêmio numa rua sem saída. O Grêmio fez uma má gestão. Com a má gestão, gastou mais do que devia no futebol. O Grêmio não. A direção do Mas é que o teu exemplo tá errado. O Grêmio fez uma e agora não tem como pagar salários. Os caras. A ProHub presta um serviço pra nós, fora daqui, tá? A gente vai fazer o programa especial lá no Desco Atacado. Aí, o que se chega à conclusão? O Desco resolveu pagar esse mês os 200 mil que ele paga da nossa cota, só que ele vai mandar 400 mil porque ele tem 200 mil pela cota da ProHub que presta o serviço. Só que como é sempre nós que temos esse contato, eles depositam na conta do Debate Raiz os 400. E a gente não passa. E aí a gente... Aí tu vai dizer assim pro Desco, não, é que sabe o que aconteceu? O salário do Bagé e do Diogo ia atrasar, aí eu aproveitei e paguei com o dinheiro de vocês. É que é diferente, entendeu? É errado, mas senhores... É que o teu exemplo é diferente do fato, entendeu? Olha só. O teu cara você tem que ter... Gente, é surreal o que acontece nesse programa. Eu tô falando a mesma coisa que vocês. Não. Eu vou dizer, Guerra, tu é um incompetente. Guerra, tu é ruim. Não é isso. Eu concordo. Eu vou te explicar por que tu não tá falando a mesma coisa. Isso. Porque não se trata apenas de um planejamento que foi mal feito. Isso. Não se fala apenas da tristeza de ter que fazer uma escolha em que um lado vai ganhar e um lado vai perder. O que nós estamos falando aqui é de negligência e irresponsabilidade. E má gestão. Gente, a dupla Grenal, o Barcelo já falou sobre isso e o Guerra já falou sobre isso. Quando eles querem se justificar pelos problemas que se vive aqui, eles falam dos ganhos milionários de Flamengo e Palmeiras. O presidente Barcelos chegou a usar o termo fair play financeiro que deveria ser discutido para que não houvesse tanta diferença. Desinformou, quando ele não sabe, e é incrível que não saiba, que se houvesse o fair play financeiro com o que ele prega, o Inter estava banido, e o Grêmio estava banido, e o Guerra e o Barcelos estavam banidos do futebol. E o Flamengo mais forte. E o Flamengo estava mais forte ainda, e o Palmeiras também, porque tem gestão.